Ela não parecia alguém enfrentando um julgamento por um crime brutal. Sentada com postura impecável, quase relaxada, ela mantinha um sorriso discreto enquanto trocava olhares com os jurados, como se estivesse participando de um debate e não de um processo que poderia definir sua vida para sempre. Cada gesto era registrado pelas câmeras, o riso contido com seus advogados, o olhar sereno, a autoconfiança quase desconfortável. Era difícil conciliar aquela imagem com as acusações que pairavam sobre ela. Acusações que marcaram para sempre a história criminal do Arizona. Sem hesitar, ela disse uma frase que ecoaria pelo julgamento: "Nenhum júri vai me condenar. Eu sou inocente. Isso você pode anotar." Falou como quem já sabia o final da história. Como se tudo não passasse de um obstáculo pequeno demais para alguém tão certa de si. E por 18 dias ela ocupou o centro do tribunal, narrando entre lágrimas e voz trêmula o relacionamento conturbado e os supostos medos que teria vivido. Parte dos jurados aparentava estar tocada. Por um breve instante, parecia que sua versão poderia, de fato, ganhar espaço. Mas quando o veredito foi lido, o clima mudou como se o ar tivesse sido arrancado da sala. Nós, do júri, consideramos a ré culpada de assassinato em primeiro grau. A maioria reconheceu premeditação. Nada de defesa legítima. Nada de acidente. A narrativa dela havia ruído diante de números impossíveis de ignorar. Dezenas de golpes, um corte profundo no pescoço, um disparo na cabeça. Não era um ato impulsivo. Era uma execução violenta. Assim começa a história de Jodi Arias, a mulher que acreditou que conseguiria convencer todos de que não era responsável pela morte de Travis Alexander. Ela achou que dominava o jogo. Achou que controlava todas as peças. Em 9 de junho de 2008, amigos de Travis, preocupado com o silêncio incomum, foram até sua casa em Mesa, Arizona. Ele não atendia ligações havia 5 dias. Ao entrarem, encontraram uma cena que transformaria aquele caso em manchete nacional. Travis estava morto, dentro do box do banheiro, em condições que deixavam claro que aquilo não era um caso simples ou aleatório. As feridas eram intensas, múltiplos golpes, cortes profundos e a marca de um disparo. A brutalidade apontava para algo pessoal, íntimo. Para entender como essa história chegou a esse ponto, é preciso olhar para quem Travis Alexander realmente era. Travis cresceu em Riverside, Califórnia, em meio a um ambiente difícil, marcado por negligência e instabilidade. Mesmo assim, ele conseguiu virar o jogo da própria vida. Guiado pela fé e por um esforço incansável, tornou-se um palestrante motivacional e um vendedor de destaque na empresa de serviços jurídicos onde trabalhava. Era visto por amigos como alguém inspirador, divertido, otimista, alguém que buscava construir um futuro sólido depois de uma infância tumultuada. E, apesar do sucesso, ainda carregava a necessidade de se sentir amado e seguro. Para entender o caminho até o crime, voltamos a 2006, quando Travis conhece Jodi Arias em uma conferência em Las Vegas. A conexão foi imediata. Travis, devoto de sua religião, e Jodi, então fotógrafa e vendedora iniciante, iniciaram um relacionamento intenso. Em poucos meses, Jodi se converteu à fé dele e mudou-se para o Arizona. Mas essa aproximação acelerada escondia algo perigoso. Enquanto Travis lutava com a culpa de quebrar os princípios que defendia, Jodi parecia mergulhar cada vez mais fundo em uma obsessão. Mesmo após terminarem oficialmente em 2007, continuaram se encontrando. Continuaram envolvidos. E enquanto Travis tentava seguir em frente e conhecer outras mulheres, Jodi não aceitava perder espaço. Amigos perceberam o padrão. Mensagens invasivas, ciúmes intensos, buscas constantes por saber onde Travis estava e com quem. Ela chegou a violar sua conta nas redes sociais, aparecer de surpresa em sua casa e observá-lo pela janela durante a madrugada. Travis relatou essas situações a pessoas próximas. Disse que sentia medo, que não conseguia se desvencilhar completamente. E, ainda assim, por razões emocionais e históricas entre os dois, ele nunca rompeu o vínculo de forma definitiva. Em abril de 2008, Jodi voltou para a casa dos avós, na Califórnia. Pelo menos, oficialmente. Porque mentalmente ela nunca deixou Travis para trás. No início de junho, Travis se preparava para uma viagem para Cancún com uma amiga. Uma viagem que simbolizava um novo capítulo para ele. Mas para Jodi, aquilo parecia ser o ponto final de algo que ela não estava disposta a perder. Dias antes da morte de Travis, um detalhe chama atenção. Uma arma calibre .25 desaparece da casa dos avós de Jodi. É a mesma munição encontrada no corpo de Travis. No dia seguinte ao sumiço, ela aluga um carro em uma cidade distante da sua,
Pega galões extras de gasolina emprestados de um ex-namorado e parte em uma rota longa, com poucos registros de parada. Na madrugada de 4 de junho, chega à casa de Travis com o celular desligado e com as placas do carro alteradas. O que realmente aconteceu ali dentro só pôde ser reconstruído anos depois, com base em vestígios, análises e um detalhe que selou seu destino: uma câmera fotográfica jogada na máquina de lavar. Nela estavam as últimas imagens de Travis com vida, nas mãos de Jodi. Às 17h22, fotos íntimas. Às 17h29, ele no chuveiro. Às 17h30, a última imagem em que aparece vivo. 45 segundos depois, uma foto acidental registra parte do ataque já em andamento. A perícia mostra que Travis tentou lutar, tentou fugir, deixou um caminho de sangue pelo corredor até cair próximo ao quarto. O golpe fatal na garganta demonstra a intensidade da violência, e não uma reação de desespero, mas uma ação direcionada. Depois, alguém limpou o pouco que pôde, colocou o corpo de volta no chuveiro, tentou destruir evidências e partiu rumo a outro compromisso, como se nada tivesse acontecido. Durante dias, enquanto Travis jazia na casa abafada pelo calor do deserto, Jodi enviava mensagens para ele, como se buscasse criar um histórico falso de preocupação. Mas quando a polícia analisou o que restou na máquina de lavar, tudo mudou. Fotos deletadas, recuperadas, impressões digitais misturadas ao sangue, uma sequência temporal impossível de negar. Quando finalmente foi abordada pelos investigadores, Jodi chegou preparada, ou ao menos acreditava estar. E foi aí que surgiram suas versões. A primeira, negação total. Disse que não esteve na cidade, que não viu Travis naquele dia, que tinha passado tempo com outra pessoa em outro estado. Mas os investigadores já podiam praticamente mapear seus passos. 2 semanas depois, com a pressão aumentando, ela reaparece com outra história. Uma que parecia saída de um roteiro mirabolante. Agora, dizia que 2 invasores haviam entrado na casa, atacado Travis e poupado sua vida por algum motivo inexplicável. Tentava detalhar gestos, roupas, vozes. Mas nada se encaixava. Nada explicava as evidências. E era apenas o começo das versões que ainda viriam. A versão que Jodi apresentou nessa etapa era tão confusa quanto inverossímil. Ela descreveu Travis caído no chão, ferido, tentando respirar, e ainda assim consciente o suficiente para pedir ajuda. Segundo ela, ele gritava, não um grito agudo, mas um som bruto, carregado de dor e choque. Mesmo assim, continuava imóvel, como se o próprio corpo tivesse congelado. No instante em que ele teria pedido para ela correr e buscar socorro, Jodi afirma que se virou e encontrou os supostos invasores ali mesmo. Dizia que estavam posicionados no limite entre o quarto e o banheiro. A mulher estaria no corredor, parcialmente visível. O homem, mais ao fundo, na área onde o carpete encontrava o azulejo. Na narrativa dela, os 2 avançavam como se já soubessem exatamente onde encontrá-los. Ela conta que tentou fugir. Diz que correu, que o agressor a alcançou, mas não a tocou. Apenas encostou uma arma em sua cabeça e ordenou que ela não desse mais nenhum passo. Na sequência, segundo Jodi, ele teria dito a outra pessoa, termine isso. Ela não viu o que aconteceu depois. Não teria olhado para trás. Só lembra de escapar por uma das portas do closet, enquanto seu suposto captor a deixava ir sem resistência. Foi assim que nasceu a segunda versão da história. Agora, Jodi admitia ter estado na cena, mas afirmava que 2 pessoas mascaradas invadiram a casa enquanto ela e Travis estavam juntos. O homem teria efetuado o disparo que atingiu Travis. Quando ela tentou correr, a mulher a teria atacado. Mas, de forma inexplicável, decidiram poupá-la. Em vez de chamar a polícia, ela disse que fugiu, tomou banho, fez malas, viajou, e simplesmente tentou viver como se nada tivesse acontecido. Para os investigadores, nada dessa narrativa se sustentava. Não havia sinal de arrombamento. Nada fora levado. Nenhum objeto fora revistado. Nenhum móvel deslocado. E a pergunta mais óbvia: por que invasores que atacam alguém com tamanha brutalidade parariam para apagar fotos, formatar uma câmera e ainda colocá-la na lavadora? Em 11 de setembro de 2008, Jodi Arias foi presa e acusada de homicídio qualificado. Mas as versões não terminaram ali. O maior giro narrativo ainda estava por vir. A terceira história só surgiria anos depois. Durante todo o período em que aguardava julgamento, Jodi sustentou a teoria dos invasores. Deu entrevistas dentro da prisão. Vendeu desenhos.
Conversou com jornalistas como se estivesse conduzindo sua própria campanha pública. Repetia, convicta, nenhum júri vai me condenar. Até que, em setembro de 2011, a defesa apresentou oficialmente uma nova tese. Agora, era legítima defesa. Depois de anos negando envolvimento, Jodi finalmente admitia que matou Travis, mas dizia que foi para salvar a própria vida. Essa seria a versão levada ao tribunal. Em janeiro de 2013, começou o julgamento mais acompanhado dos Estados Unidos naquele ano. A juíza Sherry Stevens presidia o caso. O promotor Juan Martinez representava o Estado. A defesa ficaria nas mãos de Kirk Nurmi e Jennifer Wilmot. E, numa decisão incomum, câmeras foram permitidas dentro da sala, transformando o processo em um espetáculo nacional transmitido ao vivo. Martinez apresentou sua tese de forma incisiva. Aquilo não era desespero, nem acidente. Era um crime planejado, motivado por ciúme, rejeição e controle. Ele guiou o júri por cada ponto da linha do tempo. A arma desaparecida na casa dos avós dela, o carro alugado longe de onde vivia, os galões extras de combustível, o celular desligado, as fotos com horário marcado, as feridas, a sequência de violência. A defesa tentou humanizar Jodi, pintá-la como alguém sensível, educada, criativa, uma pessoa complexa, não um monstro de tribunal. E então veio a parte que mais chamou atenção. Jodi decidiu testemunhar. Foram 18 dias inteiros. Nos primeiros dias, respondendo às próprias advogadas, ela reconstruiu o relacionamento com Travis sob outra ótica. Falou sobre discussões, ciúmes, momentos íntimos, e descreveu Travis como alguém capaz de perder o controle. Disse que a tarde do crime começou como qualquer outra: fotos, sexo, chuveiro. E então, afirmava ela, tudo teria desandado quando derrubou a câmera dele. Segundo seu novo relato, Travis ficou furioso. Ela correu pelo corredor, dizendo ouvir os passos dele atrás. Acreditou que seria agredida. Disse que entrou no closet, lembrando onde ele guardava uma arma, pegou o revólver e saiu pelo outro lado exatamente quando ele abria a porta. Afirmou ter apontado a arma apenas para fazê-lo parar. O problema era o que vinha depois. Ela dizia não lembrar de tê-lo golpeado. Não lembrava das facadas. Nem da laceração profunda no pescoço. Sua mente, segundo ela, teria apagado tudo em um estado de choque. As evidências, porém, desmontavam esse ponto. O legista explicou que o disparo teria incapacitado Travis imediatamente, impossibilitando a perseguição que ela descrevia. As feridas nas mãos de Travis mostravam que ele tentava se defender, não atacar. E a quantidade de golpes contradizia a ideia de reação momentânea. Mas nada disso foi tão devastador quanto o que veio no dia seguinte. Juan Martinez começaria o contra-interrogatório, e a performance de Jodi começou a ruir. Ele não deu espaço para pausas. Não deu tempo para ela elaborar versões. Não deixou que ela conduzisse o ritmo. E foi ali, diante das câmeras, que aquela imagem de sobrevivente assustada começou a se desfazer. Ele perguntou diretamente: "Você chorou ao disparar contra ele?" "Eu não lembro." "E ao esfaqueá-lo, chorou?" "Não lembro." "E quando cortou a garganta dele?" "Não sei." A frieza das respostas contrastava com algo que ninguém tinha esquecido: as imagens da sala de interrogatório. Quando foi presa, horas após o crime, Jodi passou um tempo sozinha na sala. A polícia registrou tudo. Enquanto familiares de Travis organizavam o funeral, enquanto detetives lidavam com uma cena brutal, Jodi cantava, ajeitava o cabelo, observava o próprio reflexo como quem se preparava para uma sessão de fotos. Em certo momento, fez até um pino de cabeça no canto da sala. Aquela gravação falava muito mais do que qualquer depoimento. Martinez, então, avançou para outro ponto: a tentativa de manipular o rastro digital. Horas após o crime, Jodi ligou diversas vezes para Travis, deixando mensagens preocupadas, encenando ansiedade. Chegou a enviar um e-mail. Tudo para fabricar uma narrativa que já sabia ser falsa. E quando o assunto passou para os galões de gasolina, outro pilar de sua defesa caiu. Jodi insistia que tinha comprado um galão extra e devolvido no mesmo dia. Mas registros da loja do trajeto mostraram que ela cruzou estados com 3 galões cheios, reduzindo paradas, evitando câmeras, eliminando qualquer chance de rastreamento. Mais um ponto desmontado em público. Para reforçar as análises comportamentais, o Ministério Público chamou a psicóloga que avaliou Jodi. Ela explicou que Jodi não tinha transtorno de estresse pós-traumático, nem amnésia dissociativa.
O que encontrou foram padrões compatíveis com instabilidade emocional, manipulação e medo extremo de abandono, características alinhadas ao comportamento que o caso revelava desde o início. A defesa tentou rebater trazendo uma especialista em violência doméstica, mas ela própria reconheceu não ter verificado absolutamente nada além da palavra de Jodi. Não conversou com pessoas próximas a Travis. Não comparou versões. Não conferiu mensagens. Tudo que concluiu vinha de diários e relatos que, em vários pontos, contrariavam as provas físicas. E, naquele tribunal, a palavra de Jodi já valia muito pouco diante do que o júri estava vendo. A promotoria abriu a fase final com um golpe direto. Segundo o Estado, Jodi Arias não apenas tirou a vida de Travis Alexander, ela continuava tentando destruir sua memória. Mesmo depois de atacar Travis com dezenas de golpes, feri-lo de forma fatal e ainda disparar contra ele, o promotor afirmou que Jodi trocou as armas físicas por outra ferramenta, versões distorcidas dos fatos. A acusação descreveu essas mentiras como parte de uma encenação calculada, semelhante àquela que ela tentou montar no próprio local do crime. No dia 8 de maio de 2013, depois de 4 dias de debates e apenas 15 horas de deliberação, o júri finalmente retornou. A sala estava silenciosa. Jodi mantinha a mesma expressão controlada que carregou durante todo o julgamento, quase como se estivesse esperando mais um holofote. O veredito foi lido diante de todos, culpada por homicídio qualificado. 5 jurados concluíram que o crime foi premeditado. 7 afirmaram que foi premeditado e também se encaixava como homicídio agravado. Nenhum viu outra possibilidade. Mas aquele não era o fim. Em casos desse tipo, quando as circunstâncias especialmente cruéis, o Estado pode buscar a pena máxima. E agora o mesmo júri precisava decidir se Jodi deveria enfrentar essa consequência. Para isso, o promotor relembrou a brutalidade do ataque. Travis lutou, tentou sobreviver, percebeu o que estava acontecendo. A dor foi prolongada, consciente. A decisão dos jurados foi unânime. O crime foi cruel o suficiente para tornar Jodi elegível para a pena de morte. E então veio um dos momentos mais desconcertantes de todo o processo. Em vez de demonstrar compreensão pela gravidade do que fez, ou de falar diretamente à família de Travis, Jodi subiu ao púlpito e entregou um discurso frio, calculado, cheio de indiretas. Criticou a família da vítima por buscar justiça em 2 fases de julgamento e insinuou que estaria melhor se fosse condenada à morte. Para muitos presentes, foi como assistir a mais uma apresentação, cuidadosamente moldada, emocionalmente vazia. Mesmo assim, o júri não chegou a um consenso sobre a execução. A votação travou em 8-4. Um segundo júri, convocado no ano seguinte apenas para decidir a pena, também se dividiu. A lei impedia prosseguir com a pena máxima. Coube então à juíza Cher Stevens dar a palavra final. E em abril de 2015, ela sentenciou Jodi Arias à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Deixou claro que nada apresentado pela defesa justificava uma pena menor. Desde então, Jodi permanece em regime de segurança máxima no Arizona, e assim ficará pelo resto da vida. Só que a história não terminou dentro das grades. De lá mesmo, ela continuou tentando moldar sua própria narrativa. Concedeu entrevistas alegando inocência, insinuou erros no processo, insinuou que a justiça falhou. Produziu desenhos que apoiadores vendem pela internet, muitos deles meras cópias de trabalhos alheios que ela assina como se fossem originais. Criou, por meio de terceiros, uma presença constante nas redes sociais, alimentando seguidores, comentando notícias, mantendo viva a imagem que sempre tentou projetar. E há um padrão nisso tudo: nenhuma palavra de arrependimento real, nenhum reconhecimento claro sobre o que Travis viveu naquele banheiro. Até hoje, Jodi se apresenta como a parte injustiçada da história. Continua controlando narrativas, manipulando simpatias, ensaiando versões como quem treina diante de um espelho, exatamente como foi vista fazendo na sala de interrogatório, no dia em que achava que ninguém estava olhando. E você, o que pensa sobre esse caso? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo.